Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para juntos meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Amém? O homem, ele foi feito do pó da terra e todos sabem disso. E um dia todos nós voltaremos ao pó da terra. E o espírito volta a Deus. E a alma? Você sabe aonde a sua alma vai passar a eternidade? A palavra de Deus, ela é bem clara. E ela fala pra gente preparar antes de morrer. Porque depois que morreu, não adianta penitência. Depois que morreu, não adianta mais nada. Se você morrer sem Jesus, infelizmente, eu venho aqui falar para você que será a eternidade mais triste da sua alma. E já vamos meditar na gloriosa palavra de Deus, amém? Como é bom adorar ao Senhor. Como é bom exaltar esse Deus maravilhoso. Eu reconheço o amor de Deus através de Jesus na minha vida. E Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu já quero ler com vocês um versículo bíblico que se encontra em Salmos 93 e o versículo 5 para a nossa meditação. Diz assim: o título é O Soberano do Universo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E aqui fala assim, o versículo 5. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Aqui fala sobre santidade. Aqui fala sobre a santificação. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Deus, Ele é santo e Ele nos convida à santidade. Hoje é difícil, né? É difícil viver em um mundo onde as pessoas, elas fazem do seu dinheiro o seu Deus. Ela faz do seu lazer prioridade. Ela faz de tudo para agradar essa carne. Mas e a alma? Como está a sua alma diante do Senhor? Porque o ser humano, ele tende a distrair com muita coisa e esquece do principal, que é o seu relacionamento com Deus. E a palavra de Deus, ela fala, né? Que Deus, Ele é imutável. E Ele convida a entrarmos na presença dEle em santidade. Porque é em santidade que nos convém estarmos diante do Senhor. Ele nos convida a ter mudança de comportamentos. Ele nos convida a viver em novidade de vida. E continuando aqui, em 1 Pedro, o verso 15 e 16 fala assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver,
Deus não quer só o coração, não. Se aqui está falando em toda a vossa maneira de viver, é no falar, é no vestir, é no andar, é no pensamento. Se aqui Pedro, né, usado pelo Espírito Santo, ele nos fala, né? Então, é necessário sim andar desse jeito para garantir a nossa salvação. Verso 16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui a palavra de Deus nos convida a viver em santidade. O que é viver em santidade? É você abandonar toda a prática mundana. É você abandonar os costumes mundanos. Porque a igreja, né? A noiva, ela sabe sim se comportar. Porque nós temos o Espírito Santo. E é Ele quem nos corrige. É Ele quem nos orienta. É Ele quem fala conosco o que convém e o que não convém. Sede santos em toda a vossa maneira de viver e não fique se enganando a si próprio. Não fique aí fazendo os desejos, né, dessa carne. Porque para viver em santidade é sim necessário renunciar os nossos desejos carnais. Em Mateus, né? Em Mateus 16, o versículo 24, Deus ele fala sobre renunciar. Jesus, né? Jesus, o Filho de Deus, ele falava como filho e também ele falava como Deus. E aqui ele fala, né? Enquanto ele está conversando ali com os discípulos, antes da sua morte, né? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você quer seguir Jesus? Você realmente quer mesmo ser um seguidor de Jesus? Você tem certeza que você quer sim seguir o exemplo de Jesus? Então, Jesus fala para a gente aqui, né? Como falou para os discípulos, ele fala para a gente porque a palavra dele é para a gente também, né? Você quer vir após mim? Você quer mesmo me seguir? Renuncie. Renuncie àquilo que está fazendo você ficar insensível à voz do Espírito Santo. Para ouvir o Espírito Santo é necessário obedecer o que Jesus deixou para a gente na gloriosa palavra dele, né? E aí, vai valer a pena você renunciar esse seu pecadinho escondido. Vai valer a pena sim você renunciar esse seu desejo carnal. Vai valer a pena você confessar esse pecado escondido. Vai valer a pena sim você confessar aquilo que você acha, né, que não vai atrapalhar a sua salvação.
Mas todo aquele que confessa e deixa alcança perdão. E Jesus está voltando. E é necessário levar a sério a nossa salvação. Em Gálatas 2, o versículo 20 fala assim, ó. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você entregou a sua vida para Jesus e reconheceu Ele como o seu único e suficiente Salvador, então agora é uma nova vida. Então agora você anda diferente. A noiva é diferente. Não é assim a passagem das 10 virgens? As 5 prudentes e as 5 loucas? Será que você está andando como as loucas? Será que as pessoas olham para você e não te identificam mais como aquela noiva que não se misturava, que fazia a diferença? Porque se você está andando como as loucas, infelizmente, você ainda não está, né? Como diz a palavra de Deus aqui, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Mas muitos dizem que ressuscitou com Cristo, mas ainda continua ciscando, né? Ciscando as migalhas do inimigo nosso adversário. Se você fala que ressuscitou com Cristo, então os frutos têm que realmente ser frutos bons. Mas se você fala uma coisa com a boca, mas as atitudes são outras, infelizmente, você está enganando você e até mesmo, né, o próximo, porque Deus, ele sonda os nossos corações. Se preocupe com a sua salvação, com a sua intimidade com Deus. Se preocupe em primeiro lugar. E não minta para você mesmo. Amém? Porque de Deus não se zomba. E tudo que o homem semear, ele vai colher. Em Mateus 6:33 fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus. É preciso, né, discernir este versículo bíblico. É preciso entendê-lo. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Você sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Aqui está dizendo, né, que Deus seja o centro da sua vida, que Deus esteja em primeiro lugar na sua vida, que todas as decisões que você for tomar, você busque orientação de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É você reconhecer que ao entregar a sua vida para Ele,
Você precisa sim ter tempo para as coisas do Senhor. Você precisa sim priorizar estar sempre na casa do Senhor. Nos dias de culto, estar ali e nunca deixar de ir para outro lugar. Nunca deixar outros lugares substituir o seu dia de estar adorando ao Senhor. Não deixar, né, outras coisas ocuparem o seu lugar naquele momento da meditação da palavra do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor e aquilo que dá para ficar de lado. Deixe e não deixe que coisas tão insignificantes seja o centro da sua vida. Amém? Em Lucas, 14, o versículo 25, o verso 25 e o 26, ia com Jesus uma grande multidão. Então Jesus parou e Jesus falou assim para eles, o verso 26, Jesus fala assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. Eu deparei com uma situação na igreja, aonde, um jovem foi buscar ajuda em oração, porque a sua esposa estava querendo separar dele. E ela não podia saber que ele estava indo na igreja, aonde depois do serviço ele passava ali para pedir oração. E não foi mesmo que o casamento veio acabar, como se diz, Deus pode sim mudar esta situação, mas aqui a palavra de Deus fala que a gente tem sim, tem sim que trazer aborrecimento quando é para buscar o Senhor. E se ele falasse para ela, eu vou sim, eu vou lá no culto, eu vou sim buscar a palavra do Senhor, porque está me fazendo bem ali aquele lugar. E ele voltasse, nos cultos, mesmo ela sabendo. Com certeza. Com certeza Deus ia honrar esse jovem. Ia sim. E aonde está ele? Ainda não foi nos cultos. Aqui está a palavra do Senhor. Se meu marido não quer Jesus, eu quero Jesus. Eu vou buscar Jesus, sim. Aleluias. Se a minha filha não quer Jesus, eu vou sim buscar Jesus. Mas o que é buscar a Jesus é a gente deixar de cultuar ao Senhor, deixar de buscar ao Senhor, porque o fulano, porque o cicrano não quer deixar que eu vou. Então Jesus deixa bem claro, nesse versículo bíblico aqui, é impossível ser o discípulo de Jesus. Se você é o único que está aí intercedendo pela família, se tem aí dentro da sua casa alguém sendo usado pelo inimigo, se há, como vou dizer, o inimigo está usando alguém aí para fazer você parar de seguir Jesus, não pare. Mas esta palavra é para você aqui, E ainda também a sua própria vida, aquele que não aborrece a sua própria vida não pode ser meu discípulo. O que é aborrecermos nós mesmos? Tem dia que o cansaço bate. Tem dia que nós não estamos com vontade
de nos locomover, sair do nosso conforto, né? Mas a gente fala assim, ó, carne, ó, deixa eu ir buscar o meu Senhor, deixa eu ir atrás, né, do meu alimento espiritual. Aí, verso 27, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Para seguir Jesus, é necessário renunciar o nosso eu. É necessário, sim. É necessário colocar em prática esta gloriosa palavra. A Bíblia de Deus, ela é fantástica. A palavra de Deus, ela nos constrange, sim, mas é para o nosso próprio bem. Em Filipenses, né? Filipenses, aliás, né? Em Tito, né? Tito 2, e o verso 12 fala, né? Fala assim, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Aqui está, né? Falando como a noiva precisa estar para, né, esperar o arrebatamento da igreja ou para encontrar com Jesus. Isso aqui fala também, né, individualmente. Todos nós vamos sim comparecer diante de Deus. E aqui fala, né, ensinando-nos. Aqui fala, né, a palavra de Deus ensina-nos a viver uma vida renunciando à impiedade, renunciando à vida que não agrada a Deus. Nós não podemos agir como os ímpios estão agindo, porque nós somos a noiva de Jesus. E os desejos da carne, né? Os desejos mundanos, não. Desse jeito você não é uma noiva de Jesus, não. Mas vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Sóbria, o que é ser sóbria? Uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada, uma pessoa fora de si. Ela não sabe o que está fazendo. E aqui a palavra de Deus, ela nos convida a viver com a mente aberta, com uma mente equilibrada. Ela nos convida, né? Ser sóbria, viver uma vida justa e ser piedosa. Essa é a igreja que está esperando o arrebatamento da igreja. Essa é a noiva que faz a diferença neste mundo. E fiquem todos com Deus, amém?